pastor Adolfo e a todos os demais colegas pastores que acompanham esse momento. Quero saudar a todos, pedindo que a bênção do Senhor esteja conosco nesses momentos e agradecer, pastores, pela oportunidade de juntos podermos recapitular os pontos mais essenciais desse assunto que é de grande relevância para nós, adventistas do sétimo dia, e para nós, ministros, chamados por Deus para preparar um povo para a breve volta do Senhor. Vou projetar aqui, pastor Josué, o material para que os colegas possam acompanhar. Muito bem. Enquanto os colegas observam essa figura na tela, o quadro, a interpretação de uma das visões de Ellen White, intitulada O Cristo do Caminho Estreito, eu quero iniciar essa fala com 3 ponderações para os colegas. A primeira é que um assunto de tamanha envergadura e profundidade nós não conseguimos abarcar num único encontro, num único momento. Então, nós vamos aqui nos ater aos pontos principais, os pontos mais relevantes desse assunto que é a hermenêutica adventista. Uma segunda observação é que os colegas vão receber parte do material que vai ser apresentado, os colegas terão em mãos. Logo mais, vai ser disponibilizado para os colegas. Então, não é necessário se preocuparem com relação aos dados, aos gráficos que nós vamos disponibilizar. E terceiro, dizer aos colegas que, justamente pelo fato de que todos vão receber o material, há algumas projeções que não serão explicadas em detalhes, porque o objetivo é que todos tenham as informações em mãos e poderão se aprofundar em alguns pormenores. Dito essas palavras, pastores e colegas, vamos tentar mapear aqui o nosso roteiro desse diálogo. Primeiro, nós vamos trabalhar uma introdução ao tema, depois um breve panorama histórico da hermenêutica, a fim de nós situarmos a hermenêutica adventista, depois alguns princípios fundamentais da hermenêutica adventista, em seguida o panorama contemporâneo hermenêutico, os principais desafios que a hermenêutica adventista enfrenta hoje e, por fim, algumas considerações finais, deixando também uma bibliografia indicativa para aqueles que quiserem se aprofundar nesse tema. Então, basicamente, esse será o nosso roteiro. Ditas essas palavras introdutórias, passamos, então, à introdução do nosso tema. O que nós queremos dizer quando nós falamos de hermenêutica adventista, colegas? Vou me valer aqui de um trecho bastante interessante do Dr. Hazel, que tivemos a oportunidade de ouvir ontem, na introdução do livro recentemente publicado pelo Instituto de Pesquisas Bíblicas da Associação Geral, e ele diz assim: chama-se de hermenêutica adventista os aspectos importantes da hermenêutica bíblica de uma perspectiva adventista do sétimo dia. Ou seja, quando nós falamos de hermenêutica adventista, nós estamos falando de como os adventistas do sétimo dia abordam a Bíblia e procuram interpretá-la. Isso, por si só, já indica que nós temos algumas peculiaridades hermenêuticas, algumas peculiaridades que caracterizam a interpretação bíblica de uma perspectiva adventista. E o nosso propósito aqui é recapitular esses pontos centrais dessa que nós entendemos ser a hermenêutica adventista, bíblica adventista. Para nós avançarmos, é muito importante nós nos lembrarmos de que, ao se falar em processo de interpretação, nós temos que ter em mente 3 níveis do processo de interpretação, para nós nos situarmos melhor na interpretação. O primeiro nível é o nível que nós entendemos como nível macro. Aqui nós estamos falando da estrutura conceitual,
Aqui nós estamos falando do background, do tecido conceitual, da teia de conceitos, pressuposições, noções gerais que guiam o intérprete na abordagem ao texto. É bem verdade que todo e qualquer sistema teológico, em todo e qualquer sistema se pode identificar esses três níveis. O segundo nível chamado de mesohermenêutico, é o nível das doutrinas. É quando a estrutura conceitual já está articulada e é proposta na forma de doutrinas. E o terceiro nível, o nível microhermenêutico, que é o nível em que se mergulha no próprio texto. Micro, porque é bem focal, é bem delimitado ali, para que possa haver profundidade. Isso acontece no nível da instrumentalização dos textos, das perícopes individuais. Quando nós falamos de interpretação adventista, nós precisamos estar atentos a esses três níveis, ao nível das noções gerais, ao nível das crenças e ao nível da exegese. Apenas nesses três níveis, quando conectados, quando devidamente compreendidos e conectados, nós conseguimos, então, ter um panorama completo do que é um paradigma hermenêutico. Quando nós dissemos que existe uma hermenêutica adventista, nós estamos reconhecendo que, a nível de noções gerais, crenças e exegese, nós temos particularidades que nos caracterizam como intérpretes bem peculiares da palavra de Deus. E nós vamos entender adiante por quê. Então, segundo uma publicação recente do BRI e uma publicação que está sendo aí traduzida ao português, muito interessante, a página 2 diz assim, uma hermenêutica que não está em harmonia com as autorreivindicações das Escrituras produz sérios problemas. Por quê? Porque ela tem impacto direto na nossa teologia, na nossa mensagem e na nossa missão. Então, em qualquer dos três níveis hermenêuticos vistos anteriormente, nós precisamos ter uma calibragem, uma apropriação bíblica adequada, pois isso terá impacto direto no sistema teológico, consequentemente, na mensagem e no cumprimento da missão da igreja. Então, a hermenêutica ela é importante para que entendamos quem somos, a nossa identidade, como somos, a nossa unidade, e para que somos, a nossa missão. A hermenêutica entra aqui trazendo o porquê, então, nós somos quem somos, por que somos como somos e por que nós temos essa designação profética, essa missão, essa tarefa profética no tempo do fim. Então, o assunto hermenêutica é um assunto muito caro para os adventistas do sétimo dia, ainda mais no contexto de hoje, como nós vamos ver um pouco mais adiante. Para nós caminharmos, eu preciso que nos situemos no panorama hermenêutico ao longo da história. Quando nós olhamos para a história de forma assim, muito sintética, nós percebemos que há várias perspectivas de interpretação das Escrituras que podem ser mapeadas. Lá nos escritores do Antigo Testamento, até ali por volta do ano 400 antes de Cristo, o paradigma era muito claro: a lei, os escritos e os profetas. Uma forte ênfase nas escrituras, numa perspectiva histórica e com uma compreensão de que os profetas posteriores construíram sobre a base dos profetas anteriores. Entretanto, até o ano 70 da era cristã, nós temos ali a hermenêutica judaica escribal. Há uma busca pelo sentido natural do texto, contudo, uma ênfase forte na interpretação tradicional do texto por parte dos rabinos, por parte ali antes do rabinismo, por parte ali dos mestres da lei em Israel. Mais tarde, vem ali o rabinismo com a proposta da hermenêutica judaica rabínica,
com a proposta de 4 possíveis sentidos para o texto. Nós temos ali também uma influência do helenismo, cerca do ano 20 para 50 da era cristã, muito forte, com uma perspectiva hermenêutica judaica alternativa, com a proposta, por exemplo, de Filo, de se apropriar do sentido da interpretação alegórica que os gregos faziam para a compreensão do Antigo Testamento. Entretanto, nessa mesma época, nós temos os escritores do Novo Testamento fazendo uma hermenêutica muito alinhada com a hermenêutica feita pelos escritores do Antigo Testamento. Em seguida, nós passamos para a hermenêutica cristã, onde nós vamos ter ali uma influência muito forte da hermenêutica alexandrina, a escola de Alexandria, propondo ali 3 sentidos para o texto, entre eles o sentido chamado espiritual ou místico. Como reação à escola de Alexandria, temos a escola de Antioquia. A escola de Antioquia vai enfatizar o sentido literal e não o sentido espiritual do texto. Contudo, como você pode ver na tela, a escola de Antioquia não alcança o nível macrocontextual na sua contraposição à escola de Alexandria. Depois passamos para a Idade Média, a hermenêutica medieval. 4 sentidos, chamada também de quadriga. Ali nós temos pressupostos do neoplatonismo e os pressupostos do escolasticismo. Ali nós temos a proposta de 4 sentidos para o texto, e continua ali bem latente o sentido espiritual ou tropológico do texto. Vigora na Idade Média, predomina na Idade Média a hermenêutica alegórica. Em resposta, em reação a isso, nós temos a proposta da Reforma, de estar mais atento a uma hermenêutica gramatical, uma hermenêutica histórica, e também com valorização do viés tipológico. Contudo, também ainda não, sem alcançar níveis macrohermenêuticos. Depois, na Era Moderna, nós temos a hermenêutica cristã moderna. Aqui entra em cena os pressupostos filosóficos. Há uma adesão ao pragmatismo crítico, linguístico e ético muito forte como proposta de interpretação das Escrituras. E aqui começa-se, então, aqui embriona-se e se desenvolve o início do que mais tarde viria a ser chamado, já na sua fase adulta, de alta crítica. Em resposta, nós temos uma hermenêutica reavivalista dos séculos 17 a 19, em que se tenta recuperar o sentido profético, muito embora flerta-se em alguns nichos com uma ênfase pneumatológica muito forte. E aqui nasce, por exemplo, o embrião do que mais tarde, na virada do século XIX para o XX, vai ser chamado de pentecostalismo. Em seguida, nós temos a hermenêutica pós-moderna, que é uma hermenêutica que vai propor os sentidos múltiplos, vai propor o lugar da intuição, da sensação e das experiências culturais na interpretação da Bíblia. Quando nós olhamos para esse cenário, colegas, nós vemos que, em seguida, nós temos aqui a proposta da narratologia, a perspectiva de que o texto tem sentidos miméticos e estéticos e precisa ser visto, então, com ferramentas da crítica literária para uma análise narratológica. Aqui, então, é nesse cenário, um pouquinho antes desses 2 últimos, mas ali no meio que nasce, então, que emerge, então, a hermenêutica cristã adventista. Nitidamente bíblica, porque o seu apego ao texto é muito forte, histórica, por causa do paradigma historicista, e canônica, devido à sua valorização da Bíblia como um todo, e não apenas alguma de suas partes. Aqui nós temos uma ruptura. Por quê? Porque, embora a hermenêutica adventista concorde com a hermenêutica cristã antioquena sobre o cuidado que se deve ter com a literalidade do texto,
E embora a hermenêutica adventista corrobore com a reforma no seu propósito de restaurar a verdade e de valorizar os sentidos do texto, embora essa hermenêutica também tenha um forte viés profético, como a hermenêutica revivalista, mas ela ela se baseia numa ruptura macrohermenêutica que remonta aos pressupostos da hermenêutica cristã apostólica e da hermenêutica veterotestamentária. E nós vamos ver em seguida por quê. Por que essa hermenêutica adventista ela tem essa caracterização em nível macrohermenêutico, essa diferença, essa legítima característica peculiar da hermenêutica adventista. Bem, para nós entendermos isso, e essa é a missão da hermenêutica adventista até a volta de Cristo, restaurar a verdade, nesse cenário aqui, nós vamos entender os 7 princípios, os 7 principais princípios que a hermenêutica adventista adotou para que são os responsáveis, por assim dizer, da hermenêutica adventista ter essa peculiaridade. Eu lembro aos colegas que não são os únicos princípios, mas são os principais 7 princípios. Primeiro princípio, sola scriptura. E aqui esse princípio se desdobra, então, em 3. A natureza da Escritura, a suficiência da Escritura, a analogia da Escritura. Segunda seção, tota Escritura. Esse princípio se desdobra também em 3. A unidade da Escritura, a clareza da Escritura e a revelação progressiva. E a terceira seção, o princípio prima Escritura, que é explicado na primazia da Escritura sobre outros materiais. Então, esses 7 princípios, colegas, caracterizam a peculiaridade da hermenêutica bíblica adventista do 7º dia. Permita, então, só lembrar que esses princípios, embora não se baseiem apenas nos textos que nós vamos compartilhar, mas eles encontram nesses textos exemplos da sua base bíblica. O sola escritura, por exemplo, quando Jesus quando Jesus expunha as escrituras para os 2 caminhantes ali de Emaús e mais tarde para os demais reunidos, Jesus fez isso levando-os de volta unicamente às escrituras, às grafês, ou seja, esse termo pode ter 3 sentidos, mas aqui ele aparece com o sentido de totalidade das escrituras inspiradas por Deus. Portanto, a própria Bíblia, no exemplo de Cristo, nos reivindica a escritura como fonte exclusiva dos nossos dados teológicos. Um outro texto ainda no mesmo contexto, Lucas 24, 44 a 45, aqui fica claro, né? Jesus diz, o que de mim está escrito aonde? Na grafê. 51 ocorrências do termo no Novo Testamento, 20 no plural e 31 no singular, todas elas referindo-se às Escrituras Sagradas. É muito claro, portanto, nesses usos, que para a constituição teológica, para a definição de verdades, para sua explicação e compreensão fundamentalmente falando, a Escritura é usada, é tida, é reivindicada como a única fonte de dados teológicos. Dentro do sola escritura, nós desdobramos 3 princípios. Primeiro, a natureza da Escritura. Ali, em 2 de Pedro 1:21, a Escritura diz que nenhuma profecia provém de particular elucidação, mas homens santos foram movidos pelo Espírito Santo. O verbo fero, influenciar a outros. Esses homens foram guiados, dirigidos, liderados. E por isso, o que eles escreveram só pode ser compreendido, só pode ser explicado, só pode ser interpretado pelo mesmo poder que os moveu. Então, aqui nós encontramos
a natureza da Escritura. A Escritura não provém de particular elucidação, assim como ela não proveio de particular moção ou de particular inspiração. Então, nós temos aqui, claro, a natureza reivindicada da Escritura. A Escritura é produto da revelação e inspiração. E, para ser compreendida, ela precisa, nós como intérpretes, precisamos de elucidação. Nós, assim como o escritor precisou de elucidação por meio de inspiração, nós precisamos de elucidação por meio de iluminação para compreender a palavra do Deus vivo. Aqui também nós temos um segundo princípio que se desdobra da natureza das Escrituras, o princípio da suficiência das Escrituras. As Escrituras são sagradas, e aqui é usado o adjetivo hieros, é santo, é sagrado, é colocado à parte por Deus e para Deus. Então, não é uma literatura qualquer. E por não ser uma literatura qualquer, ela é suficiente para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Por que ela é suficiente para a salvação? Porque ela foi teopneustos, ela foi soprada, o escritor foi diretamente influenciado ou guiado por Deus. Então, da natureza da Escritura se desdobra o princípio da suficiência da Escritura como meio divinamente designado por Deus para levar homens e mulheres à salvação pela fé em Cristo Jesus. Daqui também se desdobra uma realidade que é a nossa dependência do Espírito. Em 1 Coríntios 2,11, Paulo diz que assim também as coisas de Deus, ninguém as gnosco, ninguém as percebe, ninguém as entende, senão o Espírito de Deus. Ora, se é o Espírito de Deus que conhece e revela as coisas de Deus, então o homem natural, aparece no verso 14, não aceita, não pode por si mesmo, desprovido da orientação do céu, entendê-las. Por quê? Porque elas apenas se discernem, elas apenas podem ser conhecidas e entendidas por esse próprio princípio, por essa própria pessoa, esse próprio poder do céu, no Espírito Santo, para poder nos iluminar e nos fazer compreender. Então, o nosso exame, a nossa avaliação, o nosso juízo tem que ser cuidadoso e ele só pode ser discernido por meio do Espírito Santo, que é quem deu, quem trouxe as Escrituras, quem as revelou. Então, as coisas de Deus, quem as gnosco é o Espírito. Então, é só ele que pode trazer o gnosco, a medida de gnosco possível à mente humana, para que a Escritura seja compreendida. Então, nós somos totalmente dependentes do Espírito para compreender as Escrituras. Um terceiro princípio que se desdobra do sola Scriptura é o princípio da analogia da Escritura. Scriptura sui ipsius interpres. A Escritura é a sua própria intérprete. Nós temos inúmeros exemplos na própria Bíblia disso. E nós identificamos ali, principalmente nas citações, mas não só nas citações, também nas alusões e nos ecos. Então, nós temos ali, por exemplo, Romanos capítulo 3, Paulo cita para explicar que todos pecaram, que todos estão encerrados debaixo do pecado e precisam da graça de Cristo. Paulo se vale de inúmeros textos, inclusive citando na íntegra alguns deles ali. O mesmo acontece em Hebreus 1, ali para explicar a superioridade de Cristo em relação a todos os grandes personagens valorizados pelos hebreus. Paulo se vale também de vários textos transcritos na íntegra ali em Hebreus 1. Isso mostra o quê? Que para nós interpretarmos a Escritura, nós precisamos permitir que o Espírito forme na nossa mente a mesma conexão intertestamentária que estava na mente ali dos apóstolos quando escreveram movidos pelo Espírito Santo. Adiante, tota Escritura. A Escritura diz que toda Escritura é inspirada por Deus.
O mesmo aparece em Lucas 24, 27. Aqui é usado o adjetivo paz, passa, pan, que indica totalidade quantitativa ou de extensão nesses contextos. Não há uma parte da Escritura mais inspirada que outra. Toda a Escritura é inspirada. Isso, ao reconhecer isso, a hermenêutica adventista entende que existem vários níveis de contextualização que precisam ser observados. Primeiro nível, o nível do próprio texto, seu contexto imediato. Segundo nível, o nível do contexto do livro. Terceiro nível, o nível de outros escritos do mesmo autor. Terceiro, o nível do mesmo testamento, os demais escritos no mesmo testamento e até alcançar o outro testamento, para então cobrir toda a Escritura. Toda a Escritura indica que nós não podemos produzir teologia sem considerar tudo o que a Escritura diz sobre determinado tema. Há também, do princípio, toda a Escritura se desdobra ao princípio da unidade da Escritura. Aqui diz que examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Quando Jesus disse isso, Jesus se referiu às demais Escrituras que eles tinham em mãos, o Antigo Testamento, dizendo que o testemunho dele estava de acordo com o Antigo Testamento. Pedro também faz a mesma relação entre os escritos de Paulo com as demais Escrituras, indicando, então, que há uma relação clara de unidade entre Antigo e Novo Testamento, em que um não contradiz o outro. Antes, um prediz e o outro confirma, e os dois se explicam mutuamente. Também do princípio toda a Escritura se desdobra o princípio da clareza da Escritura. Deuteronômio 29, a palavra de Deus diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos. As encobertas, satar, não aptas a serem conhecidas, essas não nos pertencem, mas existem as coisas que foram galar, que foram reveladas, foram feitas conhecidas, e essas nós devemos estudar e compreendê-las. E é interessante que a clareza das Escrituras, o princípio, não nega a nossa limitação. Nem tudo está revelado, mas aquilo que está revelado, até o ponto em que Deus revelou, pode ser compreendido, até o ponto em que foi revelado. E pode ser compreendido por quem? Salmo 119 diz: pelos petit, são pessoas ingênuas, de senso comum. O leitor médio pode compreender com clareza aquilo que foi revelado e aquilo que foi permitido por Deus ser conhecido do que está revelado. Nós temos agora o princípio da revelação progressiva, que também decorre do princípio toda a Escritura. Aqui nós temos um exemplo, Mateus 24, seu texto paralelo de Lucas 21. O sermão de Jesus Cristo, o sermão chamado sermão escatológico. Aquilo que Mateus menciona das palavras de Jesus como abominável, Lucas interpreta como sendo os exércitos romanos. Aquilo que Jesus chamou de desolação, Lucas interpreta como sendo o sítio de Jerusalém, o cerco de Jerusalém. E aquilo que Jesus disse ser o lugar santo, Lucas interpreta como sendo a cidade de Jerusalém. Esse é o que nós chamamos de a revelação posterior interpreta a revelação anterior e não a contradiz. Outro exemplo da revelação progressiva aparece em Hebreus 1. Havendo Deus outrora em comparação aos últimos dias, a revelação dada por Cristo, muitas vezes, de muitas maneiras, em comparação à maneira plena que veio pelo Filho, quando antes vinha pelos profetas. Então, aquilo que veio pelos profetas agora veio pelo Huios Tuteu, o Filho de Deus. A revelação posterior, portanto, ilumina, explica, amplia nuances das verdades apresentadas anteriormente, sem contradizê-la. Temos, por fim, o princípio prima scriptura. À lei e ao testemunho, diz Isaías 8:20, como um exemplo
de textos que propõem esse princípio, que reafirmam esse princípio: a lei e ao testemunho, a Torá e as Teudá, ou seja, ao Pentateuco, os 5 primeiros livros, e ao testemunho confirmatório vindo posteriormente pelos profetas. Jesus menciona essa mesma fórmula em Mateus 5,17, a lei ou os profetas. Prima scriptura, primeiro a escritura, ou seja, se todos os demais escritos, se todos os demais intérpretes, se todos os demais leitores alcançados por esse conteúdo não falarem dessa maneira, jamais verão a alva, ou não interpretarem dessa maneira, não estiverem em conformidade com a lei e o testemunho, eles jamais verão a alva. O princípio sola tota prima scriptura também aparece em Lucas 24. É muito curioso nós notarmos o texto de Lucas 24, as fontes que aparecem ali. Lucas 24, 18, aparece ali as ocorrências, os caminhantes de Emaús estão preocupados com as ocorrências que eles vivenciaram em Jerusalém nos últimos dias, a sua própria experiência e como eles a interpretavam, o que tinha acontecido ali. Verso 21, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Esse esperávamos aqui. Os eruditos comentaristas mencionam que há aqui uma menção muito implícita das tradições rabínicas, das tradições ali dos fariseus e dos escribas, que, segundo o Antigo Testamento, esperavam, segundo a interpretação veterotestamentária parcial, esperavam a vinda de um Messias que já fosse sentar no trono de Israel. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Eles estavam fiando-se até certo ponto nos ensinos da tradição, na interpretação tradicional daquele tempo. Capítulo 24, verso 23, aparece ali uma visão de anjos dadas às mulheres. Uma visão de anjos dada às mulheres para confirmar a realização da predição profética. Lucas 24, 24, verificaram a exatidão, mas não o viram. Os caminhantes de Emaús chegam a dizer para Jesus que, de fato, as mulheres chegaram dizendo que não tinha ninguém no túmulo. Evidência, mas que eles não viram Jesus. É quando as evidências lutam, quando a razão pede uma prova a despeito das evidências que já foram dadas. Há aqui um elemento claro de sobreposição da razão nesse momento. E depois, o que os profetas disseram. Jesus, então, chama a atenção deles para aquilo que os profetas disseram. Diz que eles são tardios e nécios para entender o que a respeito deles constava nas Escrituras. Depois, em Lucas 24, 37, Jesus aparece para todos eles em Jerusalém, um pouco mais tarde, e diz o texto que eles estavam surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Da onde vem isso? Se você lê boas obras, como, por exemplo, a do Everett Ferguson, o background ali do cristianismo primitivo, você vai ver que eles estavam fortemente impactados pela cultura também greco-romana, e Jesus já tinha tentado corrigir isso. Uma mostra disso é em Mateus 14, 26, quando acharam que ele era um fantasma. Então, o que nós vemos aqui, colegas? Nós vemos as ocorrências de Lucas 24 e como Cristo interpretou. Cristo leva eles de volta para onde? Para as Escrituras, o que está escrito. E ao levá-los de volta para as Escrituras validaram apenas o testemunho que as mulheres deram. Por quê? Porque apenas o testemunho delas, naquele contexto, estava de acordo com as Escrituras. Então, nós vemos aqui o quê? Nós vemos aqui que a fonte estabeleceu a verdade, as Escrituras, o recurso que Deus enviou por meio daquela visão, dada visão de anjos daquelas mulheres, testemunhou, confirmando o ensino das Escrituras,
e as demais influências, experiência, tradição, razão e cultura foram testadas pelas Escrituras que já tinham sido confirmadas pela revelação. Isso aqui nos diz algo muito profundo, que a hermenêutica bíblica reivindica ser provada pela Escritura, tudo ser provado pelo assim diz o Senhor. Então, com base nesses pontos, o nosso tratado de teologia, então, reivindica claramente esses 7 princípios que nós reconhecemos como adventistas na Bíblia. A Bíblia é a norma, somente a Bíblia é a norma final da verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não apenas contém, mas ela é. A Bíblia é suficiente para produzir conhecimento acerca da salvação. A Bíblia é sua própria intérprete. Toda a Escritura é inspirada e não apenas uma parte. Então, ela não pode se contradizer, ela tem unidade. O significado é claro e direto, ressalvadas algumas passagens, mas para as quais a Bíblia também indica a sua interpretação. E também nós precisamos atender à revelação progressiva, as verdades, a compreensão das verdades vai sendo ampliada na medida do passar do tempo. E a primazia das Escrituras. As Escrituras, toda e qualquer proposição acerca das Escrituras tem que ser testada, provada pelas Escrituras. Bom, e aí você diz assim, esse é o ensino bíblico. Esse é o ensino bíblico. Mas como diz em Lucas 24, aquilo que a Escritura traz, será que há testemunho para isso? Será que há testemunho para o que a Escritura traz? Há também testemunho para o que a Escritura traz. No nosso caso, como adventistas, nós aceitamos o testemunho profético, aqui nós estamos falando agora do dom profético, dado a Ellen G. White. E aí nós perguntamos, Ellen White corrobora os princípios de interpretação estabelecidos pelas Escrituras? Sim. Vamos lá. Grande conflito. Deus terá sobre a terra um povo que mantém a Bíblia, e a Bíblia só, como norma para todas as doutrinas e base de todas as reformas. A Bíblia e a Bíblia só, sola Escritura. Assumimos a posição de que a Bíblia e somente a Bíblia é o guia, sola Escritura. A Bíblia e somente a Bíblia é o fundamento da nossa fé, sola Escritura. Daqui se desdobra, então, o primeiro princípio, natureza da Escritura. A senhora White corrobora a Bíblia dizendo a Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra de Deus para vós. A senhora White corrobora o ensino de que a Escritura não apenas contém, a Escritura é a palavra de Deus. 2, a dependência nossa do Espírito Santo. Sem oração e sem o Espírito Santo, é impossível compreender as coisas fáceis e é fácil torcer o texto bíblico. 3, os claros ensinos da palavra de Deus não devem ser espiritualizados. Colegas, a senhora White nos ajuda a entender que só a Escritura nos diz que o paradigma interpretativo da Bíblia tem que ser o paradigma fornecido pela própria Escritura. E o paradigma fornecido pela própria Escritura é o paradigma historicista. Não é o paradigma espiritualista, e espiritualista aqui não no sentido de vir do Espírito Santo, mas no sentido de vir do paradigma de espiritualização de pensamentos pagãos. 4, a Bíblia somente a Bíblia pode produzir esse bom resultado. Ela está falando aqui de conversão. Só a palavra de Deus pode produzir mudança de vida. 5, a palavra de Deus pode mudar a nossa maneira de pensar. Eu quero chamar a sua atenção aqui, porque aqui é um recado direto para nós, pastores. Ela diz aqui, pois o pastor é forte somente quando fortalecido com a verdade da Escritura. E ela nos apela, devemos tomar um versículo e concentrar a mente na tarefa de averiguar o pensamento nele proposto por Deus para nós. Aqui nós temos a senhora White descendo ao nível mais profundo, usando uma linguagem de hoje, para ler as palavras dela, nós poderíamos dizer, Ellen White chamando a atenção para o nível mais profundo, o nível macrohermenêutico que existe ali dentro do texto.
para a formação da nossa mente, para que nós possamos nos apropriar do pensamento que há no texto e assim podermos interpretar corretamente as Escrituras. E ela diz, as palavras da Bíblia, e a Bíblia somente, deveriam, então, ser ouvidas do púlpito. Não vou entrar nesse ponto, porque amanhã o doutor Emilson vai trabalhar esse ponto aqui. Mas isso aqui é um princípio que se desdobra do sola Escritura. Se só a Escritura é a palavra de Deus, e só a Escritura tem o poder de converter corações, então dos nossos púlpitos deveria ser ouvida sola Escritura. Outro princípio que se desdobra daqui nos escritos da senhora White, suficiência da Escritura. A palavra de Deus, como caráter de seu divino autor, apresenta mistérios que nunca podem ser compreendidos por criaturas finitas. Nós, a hermenêutica adventista, entende que há mistérios na Bíblia que nunca poderão ser compreendidos por nós. Contudo, nós também entendemos que aquilo que pode ser compreendido é suficiente para entendermos o caráter de Deus, o plano da salvação e podermos, então, levar a sua palavra a outras pessoas. Tudo quanto é necessário para a salvação, a Bíblia contém. Então, a Bíblia é suficiente para a salvação. Terceiro princípio que Ellen White corrobora na Bíblia, analogia da Escritura. A Bíblia interpreta-se a si mesma. E ela diz aqui, um texto deve ser comparado com outro. Segundo, fazei da Bíblia seu próprio expositor, juntar tudo relativamente a um determinado assunto. Isso aqui nos diz que nós não deveríamos produzir teologia baseado na interpretação de textos isolados. Nós devemos juntar tudo relativo a um determinado assunto, o que foi dito em tempos diferentes e sob variadas circunstâncias ali pelos escritores bíblicos, a fim de termos, então, uma noção completa da palavra de Deus. A obra de explicar a Bíblia pela própria Bíblia é a obra que deve ser feita por todos. Explicar a Bíblia pela própria Bíblia. Esse é o princípio da analogia das Escrituras. E Ellen White corrobora esse princípio. Ainda um terceiro princípio, a segunda seção, o princípio tota Escritura. A senhora White diz, toda a Bíblia é dada por inspiração de Deus, toda. A Bíblia inteira deve ser dada ao povo tal qual ela é. Daqui se desdobra a unidade da Escritura. O estudante deve aprender a encarar a palavra como um todo, ver a relação entre as suas partes. Segundo, comparar uma passagem com as outras para encontrar a chave para compreender, para a compreensão correta. Terceiro, entender que a verdade nunca pode se contradizer. Colegas, isso aqui é muito sério. Se a Escritura e o Espírito de Profecia reivindicam que a palavra de Deus nunca pode se contradizer, então, se nós, na nossa interpretação, chegarmos a uma interpretação diferente daquela que Antigo e Novo Testamentos dão, ou colocando-as uma contra a outra, ainda que seja parcialmente, então nós precisamos desconfiar da nossa interpretação. Porque a palavra de Deus nunca pode contradizer a si mesma. Daqui também vem a clareza das Escrituras. A Escritura tem um sentido óbvio. E esse sentido óbvio deve ser explicado, deve ser entendido e explicado. As opiniões de seres humanos diferem, mas a Bíblia sempre diz a mesma coisa. O sentido óbvio dela está estabelecido. Ele pode ainda não ter, nem todos os sentidos óbvios já foram plenamente compreendidos, mas estão estabelecidos. Por isso não pode haver contradição da parte de novas interpretações. A Bíblia foi escrita para pessoas simples, como também para as eruditas, e é acessível à compreensão de todos. E terceiro, a Bíblia foi dada para fins práticos. A oração do pastor Bruno no início, ele orou pedindo que nós possamos colocar em prática. E isso vale também para os princípios de interpretação, que também são reivindicados na palavra. A Bíblia foi dada para fins práticos.
A hermenêutica bíblica não reconhece a dicotomia funcional entre teoria e prática que entrou no pensamento humano a posteriori da inspiração fundamental bíblica. A escritura precisa ser entendida e precisa ser praticada. O objetivo da sua compreensão é a sua prática. E terceiro, a revelação progressiva. A verdade é progressiva. Precisamos, então, andar em luz crescente. Então, amigos, não devem ser agasalhadas quaisquer suposições posteriores contrárias ao esclarecimento que Deus proporcionou. E ela está falando aqui do conjunto fundamental das verdades que já foram entendidas, já foram comprovadas na Bíblia. Suposições posteriores contrárias a esse core, a esse fundamento, não pode ser agasalhada, não pode ser aceita. Temos uma verdade que não admite contemporização alguma. Ela está falando aqui dos pilares da nossa fé. Então, não há... A recomendação é muito clara. A senhora White corrobora o ensino bíblico e tenta nos levar de volta para esses mesmos princípios que já estão nas Escrituras. E o Prima Escritura, visto ter sido o Espírito de Deus que inspirou a Sagrada Escritura, é impossível que o ensino do Espírito seja contrário ao da palavra. O Espírito não foi dado, nem nunca poderia ser, a fim de sobrepor-se à Escritura. Pois esta explicitamente declara ser ela mesma o quê? A norma pela qual todo ensino e experiência devem ser aferidos. Então, o princípio Prima Escritura, na nossa compreensão, é o princípio que diz que a Bíblia, ela não apenas é sola e é tota, mas por ser sola e por ser tota, por ter a natureza de estabelecer a verdade e fazer isso em todo o cânon, ela serve como parâmetro, como norma, pela qual a própria senhora White reconhece todo ensino e toda experiência devem ser aferidos. Isso se aplica ao quê? Isso se aplica à própria luz menor. A senhora White diz assim, pouca atenção é dada à Bíblia, e o Senhor deu uma luz menor para guiar homens e mulheres à luz maior. Ou seja, se é considerado como luz menor, só é considerado como luz menor depois de já ter sido aferido pela luz maior e ter sido entendido, ter sido achado, comprovado ali como sendo luz também, embora menor. A palavra de Deus é a norma infalível. Não devem os testemunhos, então, substituir a palavra. O que os testemunhos fazem? Guiam para a palavra, não substituem a palavra. Então, o princípio Prima Escritura diz que a Bíblia vem primeiro. E ela, por meio dela, e tão somente por ela, serão provados todos os ensinos e experiências. Inclusive, a luz menor foi provada pela luz maior. Também pela luz maior são provadas as opiniões de homens. As opiniões de homens ilustrados, as deduções da ciência, credos ou decisões dos concílios eclesiásticos e a voz da maioria, antes de serem aceitos, precisam de seu apoio em seu apoio um claro assim diz o Senhor. Sabe o que diz isso aqui para nós, colegas? Entender esse princípio é muito importante, porque se, por um lado, a nossa interpretação não começa por outra fonte, por outro escrito, senão a Bíblia, a nossa interpretação não começa senão pela Bíblia, mas a nossa interpretação não termina sem considerar o que o Espírito de Profecia tem a dizer. Porque quando o Espírito de Profecia é apresentado como luz menor e a Bíblia como luz maior, significa que ambos são luz. Ambos têm a mesma natureza, mas embora funções diferentes. Então, a hermenêutica adventista diz que eu não começo pelo Espírito de Profecia, eu não começo por Ellen White, mas eu não termino a hermenêutica sem ouvir o que ela tinha a dizer. Depois de estudar a Bíblia, depois de formar a nossa compreensão bíblica, nós não terminamos sem entender o que Ellen White diz a respeito
para saber se a nossa compreensão corrobora a compreensão bíblica e a compreensão profética desse assunto. Aqui nós temos, então, a primazia das Escrituras, e isso aqui se desdobra em 3 outras observações. Primeira, então nós não podemos estudar as Escrituras usando os mesmos métodos usados para abordar problemas filosóficos. Segundo, nós precisamos examinar a fundo a Escritura, não fazer uma leitura superficial. E terceiro, nós precisamos examinar por nós mesmos. E por último, a religião da Bíblia deve estar entrelaçada com tudo quando fazemos ou falamos. Prima Escritura não é só relacionado à interpretação, mas também à nossa prática da Escritura. Nossa prática da Escritura. Tudo que fazemos, a Escritura tem que ser a primeira em nosso pensamento, em nossas palavras e em nossas atitudes. Aprecio muito um texto do Paul Gordon, onde ele diz que alguns adventistas chegaram a sugerir que luz maior ou luz menor mostra que a Bíblia tem mais autoridade, que os escritos de White são algo menos. Outros chegam a dizer que os seus escritos nada mais são do que um comentário útil das Escrituras. E o Gordon diz assim, mas o que ela diz? Primeiro, ambos são luz. Se ambos são luz, ambos são da mesma natureza. Ambos são da mesma natureza. Algo que é produto da atuação sobrenatural de Deus em mentes humanas. Então, nós deveríamos tomar cuidado com como interpretar os escritos de Ellen White. Todos os profetas que surgiram foram certamente luzes menores para aqueles que os precederam. A palavra de Deus aceita, testada e comprovada sempre foi a luz menor para os profetas. Então, amigos, nós precisamos ter muito cuidado. Eu repito, se por um lado a nossa hermenêutica não começa com os escritos do Espírito de Profecia, por outro lado, não termina sem considerar o que eles têm a dizer. Feito isso, nós temos, então, o resultado desses princípios adotados na hermenêutica adventista. É o nosso sistema teológico. O Dr. Alberto Tim coloca isso de forma bastante magistral na sua tese doutoral. Nosso sistema, então, se baseou em fatores integrativos. Com base nesses princípios, os nossos pioneiros descobriram fatores integrativos. O santuário e as 3 mensagens angélicas serviram como fatores integrativos para compreender as doutrinas que nos caracterizam peculiarmente. As doutrinas e as ações hermenêuticas, as perspectivas hermenêuticas que nos caracterizam, e entre elas, o fundamento bíblico e a interpretação profético-historicista. Com base nisso, então, os temas fundamentais do sistema adventista, Deus como centro originador, o grande conflito como a sua moldura, o concerto eterno como a sua base, o santuário como seu motivo organizador, as 3 mensagens como proclamação escatológica e o remanescente como seu resultado missiológico. Isso forma a estrutura básica em que foi sistematizada as nossas doutrinas, o nosso corpus teológico. A síntese disso, então, resultado dessa hermenêutica adventista, o raio-x dessa hermenêutica adventista, ela se baseia no paradigma historicista, o método que ela reconhece como sendo o método ali apropriado, método bíblico, histórico, canônico, valoriza o princípio o santuário como princípio de articulação e o grande conflito como seu background. Reconhece, então, a partir desses nortes, reconhece 4 conceitos bem peculiares: conceito de Deus, de ser humano, de mundo e de salvação. Isso aqui, juntos, imagine isso aqui girando, imagine isso aqui no seu imaginário como se fosse uma roda girando. Isso aqui vai produzir, então, toda a nossa compreensão doutrinária. E tudo isso aqui com base no quê? Com base na Escritura Sagrada, conforme nós vimos. A hermenêutica adventista, portanto, é uma hermenêutica de ruptura. O conceito de Deus
Deus foi compreendido como um princípio, Deus foi compreendido como um ser tangível, pessoal, e não produto da abstração. Ou seja, isso aqui, então, rompe com o conceito de Deus da teologia cristã, que se percebia até então, a partir do século II até ali o século XIX. Conceito de ser humano. A imortalidade é um atributo unicamente de Deus. Conceito de mundo. Foram alterados os seus conceitos e expectativas do céu. Ellen White está falando do que aconteceu com os apóstolos, os discípulos ali, quando Jesus ascendeu ao céu. E olha que interessante, colegas, ela diz assim, anteriormente, seus pensamentos haviam se demorado nele, no céu, como uma região de espaço ilimitado, habitada por espíritos sem substância. Agora, o céu não podia mais parecer-lhes um espaço indefinido e incompreensível, repleto de espíritos intangíveis. Isso aqui é uma quebra de paradigma em relação ao mundo. Ellen White está reconhecendo que assim os discípulos entenderam o conceito de céu. Então, esse mundo céu também é substancial, assim como é substancial o mundo terra, ainda que sejam de substâncias diferentes, mas o mundo céu não é abstrato. Isso é uma quebra do paradigma greco-romano que vinha vigorando na igreja cristã até então. E o paradigma de salvação, a intercessão de Cristo no santuário em prol do homem, é tão essencial ao plano da redenção como foi sua morte sobre a cruz. Ou seja, ainda não está terminada a expiação com o ato expiatório da cruz. Ainda há outro ato expiatório para ser feito no céu, e esse ato é feito em etapas. Então, colegas, nós temos aqui uma ruptura macrohermenêutica no conceito de Deus, ser humano, mundo e salvação. Isso caracteriza a essência do paradigma historicista na compreensão macrohermenêutica dos adventistas. E é lógico, não podia deixar de ser diferente, isso foi refletido no nosso corpus teológico. Lá no Nisto Cremos, nós temos 6 seções das nossas doutrinas e todas elas têm desdobramento dessa perspectiva historicista. Então, por exemplo, o sábado como 7º dia. Por exemplo, o ser humano como um ser integral. Por exemplo, a mordomia cristã, o ser humano como submissão total, integral a Deus. Casamento e família como algo histórico, algo definido historicamente por Deus, heterossexual, monogâmico, vitalício. Tudo isso aqui vai ter tudo isso aqui são desdobramentos do nosso core hermenêutico historicista. Se mexer lá, a alteração aqui. Tudo isso, então, por causa da nossa perspectiva historicista. Entretanto, e agora eu passo aqui a penúltima etapa da minha fala. Entretanto, embora nós tenhamos um sistema bastante completo e bastante harmônico, nós temos aqui alguns desafios que a igreja vem enfrentando ao longo da sua história. E me permita relembrá-lo de alguns. Nós temos ali, a partir de 1798, interesse muito grande despertado pela prisão de Pio VI no estudo das profecias. Num primeiro momento, nós temos ali uma hermenêutica protestante ainda. Uma hermenêutica protestante ali nos movimentos de reavivamento. Com Guilherme Miller, essa hermenêutica protestante vai ganhar contornos específicos de hermenêutica evangélica. Contudo, é quando vem a hermenêutica adventista, apelando a um sola escritura bíblico, que vai além do sola escritura da reforma, é que nós temos aqui a adoção daqueles princípios que nós vimos lá atrás, na Bíblia, e reivindicados também pelos nossos pioneiros, em especial por Ellen White. Contudo, as coisas, o tempo passou e
muitas influências foram acontecendo, aquela primeira geração de adventistas foi envelhecendo, a nova geração de adventistas foi entrando na igreja e os desafios hermenêuticos foram sendo enfrentados. Nós vemos isso, por exemplo, na primeira conferência bíblica. A primeira conferência bíblica, em 1919, embora tenha se reunido para esses 4 motivos aí que você vê na tela, que era para compreensão, para tentar um consenso doutrinário sobre alguns pontos ali, mas na última reunião abriu-se uma discussão sobre inspiração verbal e infalibilidade dos escritos proféticos. E o que estava em questionamento eram os escritos de Ellen White. É bem verdade que fora da igreja havia uma pressão muito grande por causa do movimento fundamentalista, em oposição às teorias evolucionistas. Mas dentro da igreja, a contraposição ao fundamentalismo gerou também um efeito de questionamento sobre a inspiração verbal e sobre a infalibilidade dos escritos proféticos. E, até certo ponto, a discussão ali não foi definida, o tempo, mas isso mostra que já havia ali alguns desafios hermenêuticos. Isso ficou em aberto até 52. Em 52, a reunião não foi retomada para aqueles mesmos assuntos, mas para confirmar ensinos que a denominação já tinha batido o martelo. O que estava acontecendo aqui? O efeito reverso aos questionamentos levantados na Conferência Bíblica de 19 gerou um movimento de tendência. Se, por um lado, o fundamentalismo era forte no meio adventista e, ao que parece, devia, de fato, ser combatido, por outro lado, os anos seguintes marcaram um direcionamento do pêndulo na direção oposta e umas certas tendências liberais na interpretação bíblica começaram a ser vistas na igreja. A ponto que, em 52, foi convocada a conferência bíblica para reafirmar a interpretação da igreja com relação a alguns ensinos. Essa foi uma fase em que, pouco tempo depois, publicou-se o Comentário Adventista. Primeiro volume em 53 e o último em 57. Havia aqui uma preocupação de que a teologia da igreja fosse abalizada pelas técnicas da erudição que, então, já estavam ganhando bastante espaço no contexto norte-americano. Nos próximos anos, ainda em 57, o Questions on Doctrine, não há tempo de explicar esse contexto aqui. Os próximos anos se seguiram, cerca de 22 anos depois, foi convocada a Conferência Bíblica de 74. Na Conferência de 74, realizada em 3 escolas nossas, praticamente ali uma semana em cada uma, ela culminou com a publicação do livro Simpósio e Hermenêutica Bíblica. E ali, em 14 capítulos, foi confirmado a perspectiva histórico-gramatical como método a ser seguido pelos adventistas. Isso por quê? Porque anos antes, um grupo de professores nossos saíram para estudar em escolas outras que não as nossas e para se titularem em cursos reconhecidos fora da organização. E, ao voltarem para a organização, trouxeram algumas ideias que tendiam à alta crítica. E como resposta a isso, e ao que isso já estava provocando, em 74, nós temos ali a iniciativa dessa conferência bíblica, resultando aí nessa publicação. Contudo, nesse trajeto todo aqui, a gente percebe que o core, que institucionalmente a igreja defende, continua sendo o sola escritura, abordagem textual, histórico e canônica. Continuando aqui, dando continuidade a quadro anterior. Logo depois dessa conferência de 74, nós temos várias respostas
as metodologias alternativas que foram surgindo, foram sendo propostas na década de 70 e seguinte. Inclusive, temos uma tentativa de atenuação do método histórico crítico para servir aos princípios interpretativos da igreja. Resultado disso, final da década ali de 70, Robert Brinsmead questiona a doutrina do santuário. Depois, Desmond Ford questiona a doutrina do santuário. O desafio hermenêutico agora fica mais evidente. Aí, então, há o concílio ali, o comitê ali do santuário, comitê de revisão do santuário, estudo do santuário ali em Glacierville. O comitê termina o seu trabalho assim como se dispôs a começar, reafirmando a Bíblia como fonte, como única fonte para fundamentar as nossas doutrinas. Tempos depois vem a série Darkon, a publicação do Dr. Gerhard Hazel, em 85, do Biblical Interpretation Today. As crenças adventistas são repaginadas, são ampliadas e publicadas em 80 e 88. Em 86, no Concílio do Rio de Janeiro, a declaração final do concílio diz assim: as preocupações que deram origem a esse documento são principalmente as incursões que o método histórico-crítico de estudo da Bíblia tem feito na área da pesquisa bíblica. Declaradamente, o desafio hermenêutico continuava latente e de forma muito forte ali na década de 80. Como resultado disso, nós temos ali o Handbook of SDA Teologia, o Tratado de Teologia. Nos anos 2000 e seguinte, nós temos outros desafios hermenêuticos, temas como a Trindade, a última geração, santuário, remanescente, culto e adoração, questões de gênero, homoafetividade, questionamentos sobre o papel da mulher, a autoridade orgânica da igreja. Essa igreja tem que tipo de autoridade a igreja tem? Todos esses temas entram em discussão dentro de uma perspectiva já de uma influência de métodos críticos de interpretação. Como resposta, 3 obras: Compreendendo as Escrituras em 2006, Interpretando as Escrituras em 2010 e agora em 2020, Hermenêutica Bíblica na perspectiva adventista. E lá, entre elas, também a obra do Dr. Stell, editada pelo Dr. Stell, A Palavra. E nós sabemos que teremos outros desafios hermenêuticos até a volta de Cristo. Mas em todas essas respostas que o Comitê de Pesquisas Bíblicas tem dado desde 52, nós temos uma tentativa da igreja de dizer e repetir e continuar dizendo que a nossa hermenêutica é sola escritura, abordagem textual, histórico-canônica, permitindo que a escritura seja sua própria intérprete. Ao final do evento ali do Rio de Janeiro, em 86, foi publicado no preâmbulo: os adventistas reconhecem e apreciam as contribuições dos eruditos que, ao longo dos anos, desenvolveram métodos proveitosos e fidedignos de estudo da Bíblia, coerentes com seus ensinos e reivindicações. Valendo-se, então, os adventistas estão prontos a aceitar e a seguir as verdades bíblicas, valendo-se de todos os métodos de interpretação que se coadunem com o que as Escrituras dizem de si mesma. Olha que decisão, olha que declaração que continua válida ainda para nós hoje. Ou seja, as nossas pressuposições, os nossos princípios, os nossos métodos têm que estar de acordo com assim diz o Senhor. Dr. Hazel, agora não, o Frank, o finado Gerhard Hazel, dizia assim: que desde aquela época a igreja reconhecia que o método de interpretação, tanto fundamentado nas Escrituras como em harmonia com a Bíblia, é o que ele chamou de método histórico-teológico, que é sensível aos dados linguísticos, arqueológicos, históricos, em seus contextos socioculturais, mas que percorre todo o cânon bíblico, que observa todas as suas passagens, seus procedimentos. A nossa hermenêutica, ela não despreza
as ferramentas que nós temos à nossa disposição, léxicos, dicionários, concordâncias, todas as ferramentas que nós pudermos dispor, mas a nossa hermenêutica, ela tem a preocupação, em nível macro, de checar se esses mecanismos estão sendo aplicados em respeito às próprias reivindicações da palavra de Deus. Bem, eu passo, então, agora para os principais desafios que a Igreja Adventista, vou terminar nesse ponto, principais desafios que a hermenêutica adventista enfrenta hoje. Vocês viram que, ao longo da sua história, a Igreja tem enfrentado desafios hermenêuticos. E nós precisamos estar vigilantes e atentos, porque se a hermenêutica adventista cair, cai todo o nosso arcabouço teológico doutrinário. E hoje nós temos alguns desafios hermenêuticos. Primeiro deles, a influência da macrohermenêutica espiritualista. Nós temos no meio cristão os principais sistemas teológicos, romano, anglicano, luterano, calvinista, anabatista, no evangélico, metodista e pentecostal. No contexto pós-moderno, você tem o liberalismo, o neo-ortodoxismo, o culturalismo, o neopentecostalismo e o emergencialismo. Todos eles têm características teológicas muito, muito peculiares. E os autores também não são unânimes em classificar dessa forma. Mas, independente da classificação, nós temos aqui caracterizações macrohermenêuticas, são praticamente comuns, as noções elementares deles sobre Deus, homem, mundo e salvação é praticamente a mesma. Isso significa que se a hermenêutica adventista adotar o paradigma espiritualista, nós vamos passar a entender as coisas, entender teologia, como eles. E aí a pergunta que fica é, e a nossa missão? De sermos restauradores de brechas, de sermos aqueles que vamos preparar um povo para a breve volta de Jesus. Os contornos deles são análogos, e as praxes metodológicas, às vezes, podem ser diversificadas, mas a macrohermenêutica deles, ela é semelhante. Então, há um perigo aqui, e eu vou lhe dar um exemplo disso. Um erudito de linha batista reformada, escreveu recentemente um livro, e um outro erudito, amigo dele, Dr. Bill, que é um teólogo reformado, calvinista reformado, escreveu um exemplo de alegoria de macrohermenêutica espiritualista para você, colega, se atentar. Interpretação dele de Gênesis 1. O espaço fora, com relação ao santuário. O espaço fora do jardim é o átrio exterior, o jardim, lugar santo, e o Éden, o santo dos santos. Candelabro do lugar santo, a árvore da vida. A árvore da vida representa o candelabro. O alimento que se produzia no jardim é o pão da presença. A árvore do conhecimento do bem e do mal representa a arca no santo dos santos. As vestes do sacerdote tinham ouro e ônix, então está ligado com o santuário. Ele não fala do altar de incenso, do altar de holocausto, nem da pia de bronze, mas ele conclui, com base nisso aqui, que Adão deveria ser chamado de rei sacerdote. Ele diz que é provável que Ezequiel 28 interprete o ser glorioso que caiu como Adão. Então, o ser glorioso que caiu lá não é Satanás, é Adão. Logo, o Éden lá do jardim, na opinião dele, é o arquétipo para o santuário de Israel. Por que ele pensa assim? Porque para ele o céu, as realidades do céu não podem ser históricas. Não pode ter um santuário no céu. Então, o arquétipo tem que estar onde? Tem que estar no Éden. Isso aqui é um exemplo apenas, colegas, de interpretação alegórica por parte de um exegeta que é hoje referência no meio cristão, para nós entendermos onde nós temos que estar atentos com relação ao ponto sensível da hermenêutica, que é o nível macro-hermenêutico. Outro desafio para a teologia, para a hermenêutica adventista, é o paradigma da pluralidade de fontes, que é o paradigma católico romano. A Igreja Romana ela se entende depositária dos tesouros da salvação, ela comissiona a interpretação da fé ao magistério,
que, com base em pressupostos neoplatônicos e aplicando o método histórico crítico, vai aceitar 4 fontes: as escrituras, incluindo os apócrifos, a tradição, os pais da igreja, as sagradas liturgias, que são as experiências místicas, e a cultura, incluindo a ciência e as artes. E isso retroalimenta, isso aqui tudo considerado como palavra de Deus, isso aqui retroalimenta a teologia católica romana. O perigo nosso é nós aceitarmos isso, aceitarmos o paradigma da pluralidade de fontes, que é o que muitos já fizeram aí em outros meios, né? Deixa eu correr aqui, que meu tempo está acabando. Terceira, mentalidade mística neopentecostal. No Brasil, por exemplo, nós temos 5 ondas de espiritualismo. Uma com ênfase em línguas, depois curas, depois sinais, depois exorcismo e depois o mover do espírito. Isso aqui também representa uma ameaça à nossa hermenêutica. Porque se nós aceitarmos que o espírito age de forma independente da palavra, nós abrimos um espaço perigoso na nossa interpretação. Isso não pode acontecer. Quarto perigo, adoção de métodos críticos. O Dr. Alberto Tim diz que tem aqueles que aceitam o método com suas pressuposições básicas, tem aqueles que aceitam parcialmente uma versão modificada, atenuada, e tem aqueles que rejeitam expressamente. Esse também é um perigo para nós hoje, para a nossa hermenêutica. E aí nós temos o famoso paradigma do Reader Response Criticism, né? A crítica de resposta ao leitor, que nos traz várias perspectivas. Não há consenso entre os autores. O que há é uma tentativa de propor que nós temos que considerar na interpretação, considerar como parte da definição do significado. Isso é importante os colegas ouvirem e atentarem para isso. A proposta aqui das teorias críticas é que nós consideremos o mundo atrás do texto, o mundo no texto e em frente ao texto, que é o mundo do leitor, como uma simbiose para definir o significado do texto. E a proposta hoje já não é mais só um mundo, é a perspectiva de mais de um mundo, como chave de leitura. Ou seja, a ideia aqui é que o leitor precisa se sentir parte da definição do significado do texto. E isso hoje está varrendo as igrejas e isso começa a ameaçar também a nossa hermenêutica. Isso aqui também é muito perigoso, o paradigma da crítica de resposta ao leitor. Ao que parece, colegas, e aqui a gente vai fechando, se nós olharmos para a história, então, em cada período nós temos uma ênfase. No período dos apologetas, a filosofia foi chamada para ajudar na interpretação. No período dos antioquianos, a ênfase foi na literalidade. No período medieval, na alegoria. Na reforma, o aspecto gramatical. No pietismo, o aspecto místico. No mundo moderno, a questão crítica. No pós-moderno, as questões culturais. E o que nós vemos agora é que nós temos um ecletismo, uma tentativa de que todos esses tenham espaço agora no cenário hermenêutico contemporâneo. E, para isso, não é novidade, Ellen White diz que isso ia acontecer, o mesmo fenômeno que ia acontecer no tempo de Cristo, ia acontecer agora nos nossos dias, uma condição análoga. As pessoas, os ministros iam diferir tão amplamente em suas interpretações. E por quê? Por causa das diversidades de opiniões sendo impostas à Bíblia, e a Bíblia submetida à crítica. Por penúltimo, rejeição dos testemunhos. Outro perigo que ronda a nossa hermenêutica são as pessoas que, ora, rejeitam o espírito de profecia, ora, fazem do espírito de profecia um segundo cânon. Os dois extremos. Eu vou deixar depois disponível para vocês um raio-x de 2 importantes obras que o White State publicou recentemente, com algumas dicas de como interpretar os escritos de Ellen White
de forma a evitar, dar a eles o verdadeiro lugar e evitar desvios aí. E, por último, aqui, adoção de hermenêuticas culturais. Último perigo para a hermenêutica adventista, adoção de hermenêuticas culturais. As hermenêuticas culturais aí, que vêm de raciocínios humanos, estão sendo adotados em alguns nichos adventistas. Isso é um perigo para nós, porque isso tem resultado em quê? Isso tem resultado no teísmo evolucionista, na teologia gay, teologia feminina, teologia de libertação, teologia negra, teologia indígena, teologia política, teologia da cultura, teologia psicanalítica, teologia ecumênica e teologia emergente. Tudo o que essas teologias têm em comum? Aquela hermenêutica com fontes mistas de dados teológicos. E isso hoje, de fato, representa uma ameaça não só para os adventistas, mas para todas as denominações que querem levar a sério a palavra de Deus. Muito bem, eu termino deixando para você um apelo que eu tento fazer para mim mesmo todos os dias. Quando a gente olha para as pessoas que abandonaram a boa interpretação adventista, nós vemos um padrão. Primeiro, discordaram ou relativizaram um ponto fundamental estabelecido. Segundo, rejeitaram de forma progressiva e completa. E terceiro, partiram para a combatência e atacaram a igreja. Tudo isso provocando desunidade teológica, e a base disso tudo é o quê? A adoção de fontes mistas e uma ruptura hermenêutica. Isso foi o exemplo que aconteceu com o Kenwright, com o Wagner, com o Ballinger, com Fletcher, com Conrad, com Ford, com Cottrell, podia ter colocado aqui também o Robert Brinsmead e outros mais. Claro que no caso deles foi em relação ao santuário, ao juízo investigativo pré-advento. Então aqui nós temos a dinâmica da desunidade teológica. Primeiro o sujeito discorda, relativiza, não diz nada, mas depois ele rejeita e depois ele começa a combater a igreja. Resultado disso, resultado do que aconteceu ali. Membros jogaram fora suas coleções de livros de Ellen White, congregações se dividiram, igrejas se separaram da denominação, pastores renunciaram sua vocação e outros deixaram a igreja. Dali surgiu o quê? Veio uma reação extremada. Aquilo que veio no viés liberal provocou uma reação perfeccionista. Porque esses dois movimentos, eles são os extremos e eles se retroalimentam. O que veio? Veio reformadores independentes, ministérios independentes, comunidade adventista alternativa, uma igreja dentro da igreja e um prelo independente. Começou a crítica à igreja. Tudo isso por quê? Fragilidades hermenêuticas. Eu termino deixando com você os 14 desafios que o pastor Wilson mencionou no seu último sermão, na Conferência Geral, no Concílio de Outono passado. Hoje nós temos pessoas questionando a Bíblia, Ellen White, juízo investigativo pré-advento, parousia, inspiração, santuário, ecumenismo, congregacionalismo, trindade, lei de Deus, criação literal, padrão bíblico de sexualidade, mensagem de saúde e práticas místicas. Tudo isso porque não entendemos que a nossa abertura hermenêutica é limitada. Sr. White diz que em pontos vitais da verdade, não podemos deixar que se mexa em nenhum ponto. Eu fecho com essa passagem aqui. Suposições posteriores, contrárias ao esclarecimento que Deus proporcionou. Tentativas de nova iluminação, que contradiz aquela que foi dada por Deus, não devem ser aceitas. Não deveriam ser aceitas. Deve-se lhe fazer oposição. Falsos mestres podem parecer muito zelosos da obra de Deus e podem despender meios para apresentar ao mundo e à igreja suas teorias, mas como misturam a verdade com o erro, sua mensagem é de engano e levará almas para veredas falsas.
deve-se-lhes fazer oposição, não porque sejam maus, mas porque são mestres de falsidade e procuram colocar sobre a falsidade o sinete da verdade. O trabalho do ministro, então, é explicar a Bíblia pela própria Bíblia. Esse é o trabalho dos nossos ministros. Então, não tomeis explanação das Escrituras de nenhum homem, seja a posição qual for. Ide à Bíblia, examinai a verdade por vós mesmos. A nossa grande questão, então, colegas, é, sem dúvida nenhuma, hermenêutica. Eu fecho com as palavras do Dr. Haase. Não somos salvos pela nossa hermenêutica, mas é ela que nos ajuda a entender o que a Bíblia diz sobre Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Eu termino com o mesmo quadro que eu comecei. E eu digo para você, o caminho é longo e desafiador, embora graciosamente rico e profundo em manifestação de dons e participações, mas continua sendo único e estreito. Que Deus nos ajude a sermos hermenêuticos com o legado que nos foi dado.